Mais uma vez, boa tarde a todas e todos, cumprimentando a senhora vereadora Naila, senhores vereadores ainda presentes, também os nossos servidores, servidoras, que inclusive tiveram aqui um reconhecimento no dia 27, mas por conta do dia 28, então também deixo aqui o meu abraço, minha saudação a todo o serviço público do município de Vinhedo, pelo Dia do Servidor Público. Também cumprimento a Guarda Civil Municipal, também nessa mesma seara, reconhecendo e fortalecendo o trabalho da nossa GCM, e também a equipe de tradução para Libras, mais uma vez, nos auxiliando. Cumprimento as cidadãs e os cidadãos aqui presentes, você que participa conosco, nos acompanha pelos meios de comunicação, e como sempre eu começo fazendo minha audiodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros, estou usando uma camisa vermelha, gravata vinho, paletó preto, broche do outubro rosa, e à minha frente há um microfone, um púlpito de madeira com brasão de Vinhedo estampado nele, e ao fundo há uma parede de madeira. Na última semana, eu apresentei mais uma série de indicações à Prefeitura, e aqui eu destaco algumas delas. Tivemos indicação para recapeamento, instalação de placas de sinalização e pintura de solo na Rua Benedito Sudário, no Jardim Nova Palmares. Ali a população está muito preocupada e com razão com a falta de segurança, com os constantes episódios de veículos subindo e descendo em alta velocidade, colocando toda a população em risco, os moradores, os comerciantes, os próprios ocupantes desses veículos e de outros, e inclusive quando os carros e as motos descem, é ali uma grande ladeira que os carros atingem uma velocidade excessiva. E quando sobem, eles não têm a visão, porque há estacionamento dos dois lados, então os motoristas ficam sem a visão de quem está descendo, portanto, o risco de uma colisão frontal ali é potencialmente mais elevado. Então, peço aqui à Prefeitura, por meio dessa indicação, que providencie ali alguma solução, alguma alternativa que dê mais segurança à Rua Benedito Sudário. Também falo sobre a substituição da placa de identificação de logradouro na esquina da Rua Anísio Pereira com a Rua Eudóxia Fernandes dos Santos, no Jardim Nova Palmares. Outra indicação é para melhorias na ventilação da área de iluminação do SEI Sítio do Pica-Pau Amarelo, que fica no Jardim Brasil. Essa é uma demanda que chegou de usuários da própria escola, porque eles estão diante de um cenário insalubre por conta do calor, das condições que são oferecidas pelo prédio. Nós falamos sobre isso em outra sessão. A adaptação, a mitigação às mudanças climáticas também passa por isso, para que nós tenhamos prédios, escolas, UBSs, prédios públicos em geral, que estejam adaptados a essa nova realidade, de ondas de calor, de chuvas mais fortes. Então, precisamos desse amparo, desse atendimento a um pedido que vem da população também lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Manutenção e reforma do bueiro também é um outro pedido que eu encaminho na Praça Mário Gotardi, do Jardim Renascer, bem como a substituição da placa de inauguração ali naquele espaço, em uma área que até recebeu uma manutenção recentemente da Prefeitura, mas que novamente está precisando de uma atenção, então deixo aqui publicamente o meu pedido. E para finalizar, o reparo na iluminação, limpeza e manutenção periódica na quadra de futebol do bairro Altos do Morumbi. Mais uma vez, trazendo aqui um pedido de manutenção de quadra de bairro. Isso tem sido recorrente, demonstra que, infelizmente, parece que não há um planejamento para a recuperação desses espaços tão importantes. Já falamos aqui sobre a iluminação das quadras públicas, dos espaços de esportes e lazer nos bairros, e agora aqui peço, sobretudo para o bairro Altos do Morumbi, que lá tem uma quadra que, infelizmente, não está em uma situação adequada para a sua utilização. Então, faço coro aqui aos pedidos que já foram encaminhados pela população e, mais uma vez, encaminho a indicação nesse sentido. Eu vou ficar na cobrança para que cada um desses apelos, cada uma dessas indicações sejam atendidos, porque o intuito aqui é resolver o problema dos vinhedenses, é deixar uma cidade melhor para todas as pessoas. Há também um outro pedido que eu encaminhei sob a forma de moção de apelo, para que nós tenhamos o recapeamento completo na Rua Rancho Fundo. Nós vimos a concorrência pública número 9 de 2023, inclusive estava conversando com o vereador Rodrigo Luglio sobre isso, já algumas sessões, e nessa concorrência há várias ruas, vários bairros que serão contemplados com o recapeamento completo. Porém, a Rua Rancho Fundo, que é uma via muito importante ali da região da Vila João 23, aparentemente ainda não foi contemplada nesse contrato que será firmado. Então, deixo aqui o pedido para que nós tenhamos também uma ação de recuperação daquela rua, a substituição da rede de saneamento básico, porque ali também há um problema crônico, e já vimos várias vezes, sobretudo ali na curva, chegando próximo à escola,
há um problema crônico ali por conta do gabião, por conta da tubulação que passa ao lado. Então, que seja substituída essa rede, essa infraestrutura de saneamento e, posteriormente, que tenhamos o recapeamento completo daquela rua, também ações de sinalização, de limpeza, de recuperação da área de preservação permanente, cuidando do meio ambiente, cuidando do meio ambiente, aliás, natural e também do meio ambiente construído, para que aquele bairro tenha mais qualidade de vida por conta dessa rua que é tão acessada, muitas vezes descuidada, então precisamos dessa atenção maior. Falando nisso, eu retomo aqui um assunto dessa mesma natureza, referente ao conhecido problema na Rua Manaus, na Vila Planalto, já foi tema de discussão aqui nesta tribuna, já falamos sobre isso no requerimento de informação, inclusive requerimento aprovado por todos os vereadores, e eu também havia encaminhado uma moção de apelo de número 1230 de 2023, fazendo mais um pedido formal pela substituição completa da infraestrutura de saneamento básico em toda a extensão daquela via. Não somente nos pontos em que houve o rompimento no sábado retrasado, dia 21, mas de toda aquela via, de toda a extensão dela, e ao menos esse pedido, então, também foi aprovado aqui por meio da moção de apelo. Então, cabe destacar que aquela rua recentemente até mesmo contou com um investimento do governo do estado de São Paulo. Nós vimos a placa ali instalada na confluência com a rua Riachuelo, mas, ao mesmo tempo, todo aquele dinheiro que foi investido, que é um dinheiro público, um dinheiro que sai do bolso do contribuinte paulista, foi embora junto com a água, porque o recapeamento não serviu de nada. Então, que nós possamos ter agora, com esse requerimento aprovado, com as informações que chegarão, tanto para nós aqui da Câmara, como também para os munícipes, e, ao mesmo tempo, com a moção de apelo, com toda essa conjuntura que está se formando da população também querendo melhorias ali no bairro. Inclusive, parei ali por 3 minutos, 5 minutos para gravar um vídeo. Vários carros passando ali na rua também pararam, perguntaram o que estava acontecendo e a população, sem dúvida alguma, está muito aborrecida com essa situação. Então, que nós tenhamos uma ação efetiva, que nós tenhamos uma ação definitiva também ali na Rua Manaus. E digo aqui, é um absurdo que com tanto dinheiro à disposição, inclusive só com paisagismo no portal 5 milhões de reais, ao todo a obra 12 milhões de reais, ainda tenhamos situações como essa acontecendo de forma recorrente, sem ser surpresa para ninguém, porque, como eu também já havia falado, inclusive trouxe esse assunto aqui na semana passada, no dia 1º de agosto eu estive lá, vi o problema que estava acontecendo, vi a água vazando da mesma forma e nós dissemos, não vai ser suficiente apenas o recapeamento asfáltico. É necessário, sim, que tenhamos uma ação profunda, uma ação aprofundada para detectar de fato qual que é a causa daquele problema, substituir, se for o caso, a rede, todas as adutoras. Então, infelizmente, isso ainda não foi feito e nós vemos prioridades em vários outros lugares da cidade que, diga-se de passagem, na minha opinião, não são uma prioridade de fato, parece que são obras de coisas que são supérfluas, que não são a necessidade de fato da população, de você que está nos acompanhando, participando conosco. Então, que tenhamos aqui uma objetividade, uma efetividade para o gasto público, para que nós tenhamos não somente essas obras acontecendo, esses grandes contratos sendo firmados na cidade, mas sim para que possamos elencar quais são as prioridades de fato, o que atinge a vida da população, a vida das famílias vinhedenses e possamos sanar esses problemas. Então, com os documentos, as informações oficiais em mãos, também vou encaminhá-los à população e estaremos juntos nessa cobrança. Estou à disposição da população da Vila Planalto para que possamos fazer essa cobrança e buscarmos um sucesso na substituição dessa rede de infraestrutura de saneamento na Rua Manaus. Eu apresento agora um outro assunto sobre infraestrutura, agora dizendo respeito às obras nas escolas e nas creches públicas de Vinhedo. Como eu também já adiantei na fase da explicação das moções, e não como cortina de fumaça, mas de fato como uma pauta real, uma pauta que aflige a vida de famílias vinhedenses, na semana passada eu estive presencialmente no espaço improvisado do Salão da Paróquia São Sebastião. Esse espaço ele está abrigando o Sem Narizinho e parte da Escola Municipal Dr. Abraão A1, ambas no bairro Nova Vinhedo, e depois passei na Escola Municipal Professor Antônia do Campo e Silva Cordeiro, que fica no Jardim Brasil. No primeiro caso, as obras estão acontecendo emergencialmente, porque, como todo mundo sabe, no dia 4 de outubro, as tempestades causaram avarias nos prédios de ambas as escolas. Para o segundo caso, que é a da Antônio do Canto e Silva Cordeiro,
As reformas até já estavam previstas, já havia ali um edital, já havia uma empresa contratada, mas essas obras, por alguma razão, não aconteceram no período de férias. E isso fez com que alunos, professores, servidores fossem todos encaminhados para casa e, posteriormente, a decisão foi para encaminhá-los ao CEPROVI por motivos de segurança, já que essas intervenções começaram a acontecer na semana passada. Portanto, com a escola em obras, as crianças e os servidores saíram de lá, foram para casa para fazer o home office e depois foram para o CEPROVI, estão lá até hoje. Após muita cobrança de servidores, das famílias das crianças, também do nosso mandato, porque abraçamos essa pauta, a Prefeitura finalmente publicou uma informação um pouco mais completa nas redes sociais e também nos grupos das escolas, isso foi amplamente compartilhado. E ela deu um parecer sobre a previsão da conclusão das obras e sobre o que estava sendo feito em cada uma delas. É uma coisa muito simples, é comunicação. Se a gente está fazendo uma obra pública, uma política pública, tem que ter comunicação, tem que ter pelo menos previamente uma conversa, uma reunião, chama todo mundo, joga junto, traz os pais, as mães, as crianças, os servidores, veja quais são as demandas de cada um deles e aí sim, faça um plano, um planejamento, um orçamento, também um cronograma, que eu acho que é o mais importante, para que todo mundo entenda o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, entenda a complexidade das ações, ao mesmo tempo, coloque ali seus pontos de vista. Por exemplo, em relação a Antônio do Canto e Silva Cordeiro, alguns pais e mães não conseguiam deixar os filhos em casa. E aí foram pegos de surpresa, tendo que fazer ali o home office, as atividades encaminhadas para casa. Sabemos que há também um déficit em relação à educação dessas crianças por conta do ensino à distância. Então, toda uma situação ali acontecendo e faltava o mínimo, o básico, que era comunicação. Então, deixo aqui o reforço daquilo que eu já falei hoje, que não coloquemos os carros na frente dos bois. Portanto, que tenhamos investimentos reais nas reformas das escolas, no planejamento, na infraestrutura, na acessibilidade, que é um assunto também que recorrentemente eu sou obrigado a trazer aqui a essa tribuna e que, infelizmente, a gente também vê o Conselho correndo atrás, muitas pessoas falando sobre isso, mas na hora da efetividade, na hora de tirar do papel, de colocar em prática, não acontece. E para que toda a comunidade escolar seja envolvida nesse processo. Para finalizar, eu trago aqui mais uma vez, e até correndo o risco de ser chato, a pauta da triagem de recicláveis em Vinhedo. Todo dia, quando chove, nós sabemos que há transtornos que alteram a dinâmica das pessoas em praticamente todas as cidades. Em Vinhedo, portanto, não poderia ser diferente. Mas na sede da cooperativa 4RV, onde todo o material reciclável descartado em nosso município passa pelo processo de triagem, a chuva dá um adicional de transtorno e de paralisação das atividades todas as vezes que ela vem um pouco mais forte, como a gente pode ver nesse vídeo que foi encaminhado nessa manhã. Marcelo, por gentileza. Completamente vergonhoso, completamente inaceitável que uma cidade como Vinhedo viva esse problema. Ofereça esse tipo de condição de trabalho a 35 cooperadas e cooperados que desempenham um serviço essencial e que, se fecharem as portas, não haverá para onde levar esse material. Se amanhã a cooperativa de reciclagem fechar as portas por conta dessa situação da água inundando o espaço, estragando o material, também estragando a esteira, dando ali a possibilidade de choque, eles vão fazer o que com esse material reciclável? Eu tenho certeza que eles não vão encaminhar para o lindo gabinete do senhor prefeito. Então, eles precisam de uma área digna, uma área que seja ambientalmente correta e, ao mesmo tempo, socialmente justa, economicamente viável, para que essas pessoas tenham essa atividade. São 35 famílias vinhedenses que estão sendo negligenciadas pelo governo do Dr. Dario Pacheco e são pessoas que acreditaram que haveria uma mudança com essa gestão. São pessoas que, assim como muitas outras, estão muito decepcionadas com a forma de se fazer política em Vinhedo. Há prioridade para coisas que são supérfluas e descaso com as urgências mais evidentes. No projeto de lei orçamentária anual, a LOA, para o ano que vem, veio uma dotação referente a esse assunto com o valor de R$200 mil. Inicialmente, eu até pensei que esse seria o recurso para iniciar um projeto, para tirar do papel esse projeto, mas recebemos a resposta oficial dos responsáveis na prefeitura e a resposta foi essa: não há dinheiro, não sobrou nada para a cooperativa de reciclagem. A cidade que está gastando milhões e milhões de reais em paisagismo no portal alega que não sobrou nada para uma atividade essencial que é essa que a gente viu no vídeo, que está detonada, destruída, jogada às traças.
Então eu pergunto, será que tem algum membro dentro do governo que sente prazer vendo isso, que dá risada de gente humilde, gente trabalhadora sofrendo essa situação? Eu quero acreditar que não, porque eu não sinto assim. E não é apenas triste, não é apenas desumano, é uma manobra política que deixa todo mundo sem entender qual é a real motivação disso. Por que que as políticas públicas ambientais de Vinhedo ainda não contemplaram a central de triagem de recicláveis? Há um processo aberto por mim no Ministério Público do Estado de São Paulo e, junto com esses 35 trabalhadores, nós vamos lutar até o fim para que esse cenário seja revertido. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, boa semana a todos. Obrigado, presidente.